Vídeo de hoje do canal do Nicola te falar sobre a chance de Eduardo, ex-Botafogo, pintar como meio-campista do São Paulo. Te atualizo também se há chance de o Palmeiras contratar Arthur Cabral. Enquanto isso, o Corinthians pode ter Boca Juniors ou River Plate como adversário na pré-Libertadores. Preciso falar também sobre o Vasco da Gama, negociações avançadas para fazer da Nike sua fornecedora de material esportivo. Já José Boto, novo diretor executivo de futebol do Flamengo, tem ótimos serviços prestados no futebol. Vou te passar a lista completa. Para completar, novidades de Cruzeiro, Atlético Mineiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha e as dicas que eu passei para vocês na terça, na quarta e na quinta vingaram. Tô bem feliz com isso. Nessa sexta-feira, jogos importantes no futebol europeu. Na tela com as partidas tem Freiburg e Wolfsburg, campeonato alemão, jogo bem equilibrado. Valladolid e Valência, jogo do penúltimo, do último contra o penúltimo colocado. Empoli e Torino também, duelo equilibrado na Itália. Para completar, Toulouse e Saint-Étienne. Acho que o Toulouse é o mais favorito entre todos esses times que se enfrentam nessa sexta-feira. Para você fazer sua fezinha na aposta ganha super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Vale a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Vamos jogar de forma recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fortaleza, que procurou o Vasco para tentar uma troca. A ideia era mandar o Zé Wellison para São Januário e contratar Léo Pelé. O Vasco disse que não, que só toparia fazer negócio se em vez de o Zé Wellison, o Vasco recebesse o Moisés, e foi o Lion quem disse não. Já o América Mineiro acaba de fechar a maior venda de sua história, de um atleta que não foi aproveitado ou nem estreou no time principal. David Martins, só 17 anos de idade, foi comprado pelo Grupo City e vai jogar no Bahia por 2 milhões de euros ou 12 milhões e 600 mil reais, pagamento em duas vezes, metade à vista, a outra metade no ano que vem. Por falar no Bahia, 4 atletas deixaram o tricolor. Não ficam para o ano que vem o goleiro Adriel, devolvido para o Grêmio, o lateral direito Cicinho, o zagueiro Vitor Cuesta e o meio atacante Depena, esses 3 últimos livres no mercado. Já o Ceará já tem 5 reforços contratados para 2025, são eles o zagueiro Éder e o William Machado, o lateral esquerdo Nicolas e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho. Quero fechar o giro de notícias contando que Evander, meio atacante que está nos planos do Flamengo e já esteve nos planos do Palmeiras, foi eleito para a seleção dos jogadores mais valiosos da Major League Soccer. Ele faz parte de um quarteto ofensivo que tem Evander, Lionel Messi, Facundo Torres, alvo do Palmeiras, e Chicharito Hernández. Preciso falar agora sobre a busca do Galo por um técnico. O Atlético tem encontrado enorme dificuldade em convencer o Luiz Castro a abrir mão dos 44 milhões de reais que ele tem a receber do Al Nassr até a metade do ano que vem, cada vez mais distante a chance de um acordo do Galo com o treinador português. E é nesse cenário que cresce a chance de o Cuca ser contratado. Na manhã dessa sexta-feira, troquei mensagens com o Cuca. Ele disse que as coisas não estão quentes ou avançando como muita gente espera, mas pela falta de alternativas no mercado eu não descartaria que o Cuca pinte como o técnico do Atlético para o ano que vem. Eu sei que existe resistência de parte da torcida, o nome dele não é unanimidade dentro da diretoria, mas é aquele que mais se encaixa ao perfil que o Atlético busca, de um treinador com capacidade de escolha e indicação de jogadores e mais do que isso, que também faça do Atlético um time ofensivo. A definição deve acontecer até o início da próxima semana. O Atlético depende dessa definição do técnico para começar a projetar também escolhas de contratações e saídas de jogadores. Preciso falar agora sobre o rival do Galo, o Cruzeiro, e o futuro de Rafael Cabral. Goleiro de 34 anos de idade não voltará para o Cruzeiro, apesar de ter contrato até 31 de dezembro de 2025. A decisão foi tomada pelos dirigentes do Cruzeiro e tem tudo a ver com a presença do Cássio como titular. Não vale a pena você ter o Rafael para não jogar alguém que custa 300 mil reais por mês. Durante o período de empréstimo dele no Grêmio, a coisa não funcionou bem. Foram só 6 partidas disputadas.
O Alexandre Matos, com todo o conhecimento de mercado que tem, está em busca de um clube disposto a bancar os R$ 300 mil por mês de salário. O Cruzeiro abriria a mão sem custos para a operação do negócio. Se o Cruzeiro entender que está difícil fechar com algum clube assumindo 100% dos salários, é possível até que o Cruzeiro assuma parte dos pagamentos. Preciso falar agora sobre as cotas dos campeonatos estaduais, muito desiguais para o ano que vem. Em São Paulo, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos tiveram direito a um aumento, um reajuste de 10%. E eles vão ganhar R$ 44 milhões cada pela participação no campeonato estadual. No Rio de Janeiro, o Flamengo é quem mais ganha e terá direito a R$ 22 milhões, ou seja, metade daquilo que vão faturar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E olha que o Flamengo vai ser o dono da maior cota, seguido por Botafogo e Fluminense, R$ 17 milhões para cada. O Vasco terá R$ 11 milhões. No Campeonato Mineiro as coisas ainda não estão totalmente definidas. Os direitos de transmissão estão sendo vendidos, mas se fizer valer aquilo que foi praticado em 2024, dá para dizer que Galo e Cruzeiro estarão bem atrás. Nesse ano eles ficaram com R$ 7 milhões cada, enquanto o América teve direito a R$ 3 milhões por mês. E olha que a gente está falando de 3 dos principais estaduais do país. Se colocarmos Campeonato Paranaense, Gaúcho, Capixaba, Cearense, entre outros, a discrepância será ainda maior em relação às cotas. Hora de falar sobre o Vasco e a chance de a Nike se tornar nova fornecedora de material esportivo. Negociações bastante avançadas. Dá para dizer que Nike e Vasco têm um acordo encaminhado. Faltando pequenos detalhes burocráticos, a Nike assumirá o fornecimento de uniforme do Vasco a partir de 1º de janeiro de 2026. Vale a lembrança de que recentemente Vasco e Capa estenderam um vínculo atual que se encerra em dezembro de 25. Nesse meio tempo de quase um ano, a Nike vai ter a oportunidade de produzir os uniformes. Terceiro clube da Nike no futebol brasileiro. A Nike, que chegou a ter só o Corinthians, fechou na semana passada com o Galo e agora tem conversas super avançadas com o Cruz Maltino. Nike que também está pagando pode pagar até R$ 1 bilhão por ano à CBF no novo acordo renovado por 12 temporadas. Esse acerto entre Nike e Vasco vai prever uma capacidade maior de faturamento ao Cruz Maltino, mas ainda bem distante do que é praticado, especialmente com o Flamengo e Palmeiras, os times que mais arrecadam com o fornecimento de material esportivo. Para completar sobre o Vasco, contar que o Cruz Maltino tem negociações avançadas com Léo Jardim. A ideia é estender o contrato do goleiro até dezembro de 2028 e Renato Gaúcho virou a bola da vez depois que Paulo Pesolano, Pedro Caixinha e Luiz Castro disseram não às ofertas do Vasco. Hora de mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Quem é José Botto, novo diretor esportivo do Flamengo? Esse cara vai ser o responsável por tocar o departamento de futebol do rubro-negro no comando de BAP. O José Botto é um português com passagens longas por Benfica e também Shakhtar Donetsk. E o grande mérito dele ao longo de toda a carreira foi de descobrir boas opções no mercado. No Benfica, por exemplo, ele contratou Ederson, goleiro, Ramires, volante, Davi Luiz, zagueiro, Di Maria dispensa apresentações, além de Matite, Witsel, Lindelof e Oblak. Depois, quando esteve no Shakhtar, foi ele o responsável pelas contratações do Dodô, lateral direito que hoje está na Fiorentina, além do Fernando, que era do Palmeiras e foi vendido depois mais caro. Só para explicar alguns desses casos de sucesso, o Ederson, goleiro, havia sido dispensado do São Paulo, chegou de graça ao Benfica e foi vendido tempos depois para o Manchester City por 40 milhões de euros. No caso do Ramires, a operação de compra no Cruzeiro custou 7,5 milhões de euros. Foi vendido na sequência para o Chelsea por 22 milhões de euros. Davi Luiz chegou a custo praticamente 0,700 mil euros. Do Vitória para o Benfica o revendeu também para o Chelsea por 25 milhões de euros. Di Maria pertencia ao Rosário Central, foi comprado por 6,5 milhões de euros e acabou negociado na sequência com o Real Madrid por 25 milhões de euros. José Botto desembarca no Rio de Janeiro depois das festas de Natal, mas já está tocando o planejamento do clube para 2025. Hora de falar sobre a chance de o Sporting de Portugal atrapalhar os planos de Palmeiras ou Botafogo. Vale a lembrança de que recentemente o Sporting perdeu seu técnico Rubem Amorim, contratado pelo Manchester United. E o substituto do Rubem Amorim, o João Pereira, que trabalhava no time B, tem sido uma catástrofe. Ele até estreia com vitória na Taça de Portugal 6-0 contra o Almirante, time horroroso. Depois, 4 derrotas seguidas,
2 pelo Campeonato Português, mais 2 na Liga dos Campeões. A liderança do Campeonato Português já é ameaçada e agora o Sporting também já corre o risco de não passar para a próxima fase de maneira direta na Champions. E é por causa disso que há um debate muito grande em Portugal sobre a chance de o Sporting contratar um técnico de verdade. Um dos comentaristas de um programa de TV do Record, lá de Portugal, afirmou que Abel Ferreira e Arthur Jorge são as principais possibilidades, com a ressalva de que o Abel Ferreira custa muito, mais até do que o Rubem Amorim, que foi negociado com o Manchester United. O Arthur Jorge tem um salário mais compatível e seria uma possibilidade um pouco mais barata. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge já admitiu a dirigentes do Botafogo que está na mira de 2 clubes no futebol europeu. Dá para imaginar que um deles possa ser o Sporting de Portugal. E você acha que seria um impacto maior, uma perda maior para Botafogo ou Palmeiras se confirmadas as saídas desses 2 treinadores? Preciso te falar agora sobre a chance de o São Paulo contratar o meio-atacante Eduardo, que pertencia ao Botafogo. Ele não ficará para o próximo ano, não teve seu contrato renovado. São Paulo admite a busca por um camisa 10, o nome dos sonhos era o Oscar, mas o Oscar alegou problemas pessoais e não voltará ao Brasil em 2025. Luciano Acosta, meio argentino que pertencia ao FC Cincinnati, também foi sugerido, mas o São Paulo entende que a pedida salarial dele é muito alta. Foi nesse contexto que o nome do Eduardo passou a ser discutido e estudado dentro do São Paulo. Atleta de 35 anos de idade que fez um 2023 brilhante, mas teve muitas dificuldades em 2024. Na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina. E essa pessoa alegou que a idade, esses 35 anos, associada a muitas contusões, fazem com que o Eduardo tenha pouca chance de virar reforço do São Paulo. Atleta que no ano de 2024 esteve em campo em 35 partidas, com 8 gols e 4 assistências. Nas últimas 2 temporadas ele perdeu 31 jogos exatamente por causa de lesões. Além do Eduardo, também não ficam no Botafogo o lateral esquerdo Marçal, o volante Tietê, o meio-atacante Oscar Romero. O Adrielson e o Pablo estão sendo devolvidos para Lyon e Flamengo porque estavam por empréstimo. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Luan, volante do tricolor que estava emprestado ao Vitória, não fica na Bahia, foi devolvido ao São Paulo, que busca um novo clube para ele. A saideira, Matheus Belém, tratado como uma das promessas da base, zagueiro formado em Cotia, vai disputar a temporada de 2025 na Chapecoense por empréstimo. Hora de falar sobre Arthur Cabral e a chance dele virar reforço do Palmeiras. O pessoal do nosso palestra, que faz boa cobertura do Verdão, afirmou que o Arthur Cabral é o plano A do Palmeiras diante de tantas dificuldades para fechar um centroavante, que a diretoria estaria buscando a contratação do atleta do Benfica para disputar a posição com o Flaco Lopes. Entrei em contato com o Paulo Pitombeira, representante do atleta, que respondeu, abre aspas, chance zero. O Benfica já recusou propostas recentemente e ele não vai para o Brasil, fecha aspas. Só para lembrar que o Arthur Cabral havia sido contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros, perdeu bastante espaço, mas vem recuperando um pouquinho desse moral sob o comando do Bruno Lage. Entre os interessados recentes, como contou o Paulo Pitombeira, estava o Atlanta United dos Estados Unidos, que chegou a sugerir uma proposta com bônus de 15 milhões de euros. O Benfica recusou essa oferta e não pretende negociá-lo nesse momento, especialmente por empréstimo, que era a condição que o Palmeiras desejava. Arthur Cabral, que em 2024, ou nessa temporada atual, soma 17 jogos, 4 gols e 1 assistência. Também quero descartar uma suposição, o boato de que Vila Sante do Grêmio pode chegar ao Palmeiras numa troca que envolveria o Caio Paulista. Dirigentes alviverdes me asseguraram que essa possibilidade não existe. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está classificado para a pré-Libertadores, mas pode ter um enorme problema nessa fase da competição. É que Boca Juniors e River Plate correm o risco também de participar da pré-Libertadores e o sorteio dos jogos acontece na próxima quinta-feira. Quero te explicar a situação tanto do Boca quanto do River, que chegam para a última rodada do Campeonato Argentino nesse final de semana já sem chances de título. Hoje, a liderança é do Vélez, empatado com o Tajeres, e um pouco atrás aparece o Huracan. O Boca e o River jogam essa última rodada apenas para tentar consolidar a participação na Libertadores. O River já está garantido na Libertadores. Resta saber se ele vai jogar pré-Libertadores ou se ele vai para a fase de grupos. A situação do Boca é um pouco mais grave. O Boca só tem chance de jogar a pré-Libertadores, mas pode ficar de fora também. Quero começar falando sobre o River Plate. O River recebe o Racing. E se o Huracan não for campeão, já dá para dizer que o River Plate está garantido na pré-Libertadores. O risco maior para o River é se
ele não venceu o seu jogo contra o Racing e o Huracan for campeão. Nesse cenário, o River vai disputar a pré-Libertadores. Sobre o Boca Juniors, o Boca fica fora da pré-Libertadores se o Huracan for campeão. Agora, qualquer outro resultado, como o título do Vélez, do Tadjeres, a gente vai ter o Boca Juniors na pré-Libertadores, que eu quero resumir diante das possibilidades. Que o River deve jogar a fase de grupos da Libertadores e o Boca deve estar na pré-Libertadores ao lado de Bahia e Corinthians. Aí o sorteio é quem vai determinar se esses times podem se cruzar. E você, torcedor corintiano, teme o Boca ou não tá nem aí? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!